Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem. Bom, meu nome é Nayana, eu faço parte da equipe da DVF Consultoria, como a maioria de vocês já sabem, e hoje eu vou ser mediadora dessa palestra com um tema para lá de interessante, né? O tema gestão ambiental. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos. São 18h30 aqui no meu relógio, a gente gosta sempre de ser muito pontual. E enquanto a gente vai dando um tempinho aí para o pessoal entrar, eu peço que, por gentileza, vocês escrevam no chat ao lado o nome completo de vocês, a empresa ou a instituição a qual vocês fazem parte, né? Comentários e dúvidas são sempre muito bem-vindos e podem ser escritos aí no chat, a nossa equipe vai estar passando aqui para a nossa palestrante responder ao final da palestra dela, tá bom? Hoje o evento vai ser com a Isameire Peçanha, ela é uma entusiasta do tema sustentabilidade e atua na área há 19 anos com experiência em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Sua formação em administração de empresas, com especializações em gestão da qualidade e produtividade, gestão ambiental, gerenciamento de projetos, gestão estratégica em sustentabilidade. Há 16 anos, ela trabalha na VIX Logística e ocupa uma cadeira de supervisão de qualidade e meio ambiente, sendo destaque em certificações, gestão de requisitos legais ambientais, desenvolvimento de programas com responsabilidade socioambiental, relatórios ESG, melhoria contínua, transformação de processos com foco em promover engajamento, colaboração e gestão de valor às partes interessadas. Então, é com muito prazer que eu chamo agora para ministrar esse evento a Isameire. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Quero agradecer essa oportunidade, né, ao programa Força Local e à DVF, que é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a gestão ambiental, esse tema que me inspira, me motiva todos os dias. E para falar um pouquinho aqui, a Naina já me apresentou, né? Meu nome é Isameire, eu atuo na VIX Logística, mas todos me chamam de Isa, e eu sempre atuei na área de qualidade, até que o meio ambiente me escolheu, né? Então, quando eu entrei na VIX Logística, a gente, como uma grande empresa, nós percebemos que era necessário atuar, né, com questões ambientais, e aí eu comecei a minha jornada, né, na VIX com os processos de gestão ambiental. Para quem não conhece a VIX, nós somos uma empresa do Grupo Águia Branca, especializada em soluções logísticas customizadas, né? Então, para cada cliente a gente tem, né, uma solução inovadora, com atuação em várias frentes, aqui algumas delas: locação, gestão e terceirização de frotas, transporte de pessoas, movimentação de cargas, logística automotiva, logística dedicada. E aí, com esse nível, né, de diversidade que nós temos nas nossas operações, nós tínhamos um desafio, né? Como que nós traríamos, né, um sistema de gestão que fosse capaz de escalonar, né, e replicar, disseminar de uma forma padrão toda essa estrutura, né, de gestão ambiental. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês uma apresentação, né, para que a gente consiga acompanhar tudo isso. Só um minutinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pilares do sistema de gestão. Vou pedir ajuda. Estão vendo minha tela? Já está sim, Isa. Ok, vamos lá então. E assim, trazer um destaque também, né? Nós somos do Grupo Águia Branca e estamos, né, fazendo 50 anos esse ano, o grupo com 75 anos, então, assim, demonstra, né, o pioneirismo, né, e a competitividade do grupo diante de todos os esforços, né, voltados à segurança operacional, à gestão ambiental, à gestão de qualidade de processos, inovação, estratégia. Então, nós temos alguns pilares que nos sustentam, né, para suportar e ter perenidade por todos esses anos.
Vou começar a trazer um pouquinho, né, uma introdução sobre certificações. Nós temos hoje um sistema de gestão integrado, onde nós integramos três normas, né? A ISO 9001, que é de qualidade, a ISO 14001, que é meio ambiente, que é o nosso tema central aqui, né, dessa uma horinha que a gente vai trocar um pouquinho de ideia, gerar alguns insights, e a OSA 18001, que é saúde e segurança. Cada uma delas, elas têm um objetivo principal. Então, a ISO 9001, qual que é o objetivo dela? Foco no cliente. Então, especializado em processos, né, a gente tem que atender a necessidade do cliente, organizar toda essa estrutura, para que a gente consiga alcançar e melhorar de forma contínua os nossos processos. A ISO 14001, ela fala sobre meio ambiente. Então, aqui nós vamos trazer aspectos e impactos ambientais, lá para frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, como que a companhia ela pode reduzir os impactos ambientais gerados pelas suas atividades. Então, esse é o objetivo da 14001. E a OSA 18001 está voltada a perigos e riscos, né, nessa relação com saúde e segurança do trabalhador. Essas três normas, né, elas conversam, né, então a gente consegue integrar, e a gente está tendo uma construção aí da ISO 45001, que é uma substituição, mas claro que a OSA vai continuar existindo, né, mas é uma ISO voltada à saúde e segurança também operacional. E aqui eu venho assim, Isa, mas eu não tenho interesse em ter o selo, né, em me certificar, como que eu faço, então, para organizar tudo isso, né? Essas normas, elas possuem diretrizes muito específicas que apoiam as empresas a estruturar, né, processos de gestão. Eu falo sempre que é a base, né? Para que a gente consiga construir, né, eu falo, para a gente construir uma casa, então a gente tem que ter uma base forte, sólida, né? Então, qual que é o grande segredo de tudo isso, né? Pode ser que, de repente, eu não certifique, mas eu tenha um sistema implementado, né, de gestão, que consiga me apoiar e sustentar todos os meus objetivos. E como que isso acontece? Eu tenho que ter uma estratégia, né? Então, eu tenho que definir uma estratégia, onde eu quero chegar, como eu vou chegar, né, eu vou desdobrar isso em diretrizes, então políticas, opa, aqui é onde eu quero chegar, vamos colocar missão, visão, valores, propósito, né, hoje a gente está falando muito em propósito, e eu desdobro isso, né, em diretrizes, política, procedimentos, defino controles, então eu preciso entender que para eu conseguir atingir uma diretriz, para alcançar uma estratégia, eu tenho que ter controles estruturados, eu tenho que ter indicadores estruturados, eu tenho que medir, né, há uma máxima da qualidade que fala, né, tudo que, se você não possui controle dos seus processos, então você não possui nada, né, então a gente precisa entender todo esse cenário no qual a gente movimenta os nossos processos, as nossas operações, as nossas atividades. Então, assim, aqui, a base de tudo isso, dessas três normas, a gente pode dizer que né, os pilares de sustentação seria essa reguinha aqui que a gente colocou, né, de estratégia, diretrizes, controle e indicadores. E aí, entrando um pouquinho aqui já, né, na parte ambiental, desde a nossa fundação, né, nós pautamos a VIX, toda a sua conduta pela responsabilidade sociocultural. Então, está no DNA da companhia, né? E a gente sempre desenvolve projetos que estão relacionados à gestão sustentável dos nossos negócios, que garantem harmonia, né, nesse relacionamento com os nossos clientes, nossos colaboradores, com a comunidade, com essas partes interessadas, né, nas nossas atividades. E, a partir de agora, vamos entrar, né, nos temas de gestão ambiental, como que eu posso iniciar isso, ok. Então, vamos lá, eu tenho que definir estratégia, eu preciso definir diretrizes, eu preciso, diretriz, eu preciso colocar controles e indicadores, né, então eu tenho que ter uma linha, né, de estruturação de um ciclo, né, de engajamento de processos. E por onde que eu começo, né, por onde que eu começo tudo isso? Para que a gente consiga estruturar, né, os processos ambientais dentro da companhia, a gente tem que começar pelos aspectos e impactos que são gerados pelas nossas atividades, né. Então, qual é o exercício que a gente tem que fazer, né? Eu sou uma empresa de transporte, qual é o meu maior, impacto ambiental?
O que que é? Aí eu vou falar, Isa, agora me explica um pouquinho para mim o que que é aspecto e impacto ambiental, né? O aspecto ambiental é tudo aquilo que interage com o meio. Então, se eu retiro do meio ou se eu lanço ao meio ambiente. Ah, Isa, o que que é meio ambiente, né? Meio ambiente não é só a plantinha, não é só a árvore, né? Não é só o passarinho, né? Não é só a fauna e a flora. Meio ambiente é toda a circunvizinhança, né, onde nós estamos vivendo. Então, realmente assim, é o mundo, são as relações, né, entre o mundo. Então, o aspecto é tudo aquilo que eu lanço ou que eu retiro do meio ambiente. Então, por exemplo, né, se eu retiro do meio ambiente água, eu estou consumindo água nas minhas operações, de lavagem de veículos, por exemplo, eu estou impactando também. Qual que é o impacto ambiental? O impacto é sempre aquilo que o meu aspecto, ou seja, a minha ação de retirar ou de lançar algo no meio ambiente, ele vai gerar ao meio ambiente. Então, qual que é o impacto? O impacto quando eu consumo água, né, de forma descontrolada, sem conscientização com os recursos naturais, né, sem ações, iniciativas de preservação, eu estou contribuindo com o impacto de esgotamento do recurso natural, que é a água. E essa relação, a gente precisa entender, né, aquilo que eu mais gero ao meio ambiente. E a gente tem essa relação para, por exemplo, lavagem de veículos, então a gente tem o aspecto, o impacto, né, de consumo de água e de impacto de esgotamento de recursos naturais. Por exemplo, nós temos em transporte o consumo de combustível. Combustível, nós temos o petróleo, né, então diesel, gasolina, exceto o etanol, que é um recurso renovável, né? Então, se eu estou consumindo, né, estou retirando também um combustível que não é renovável, que é a base de petróleo, eu tenho 2 impactos, né? Estou contaminando o ar com emissões de dióxido de carbono e também estou consumindo, né, retirando do meio ambiente, esgotando recursos naturais, que é o petróleo. E aí, com isso, a gente precisa medir, né? Olha, quais são os aspectos impactos que eu tenho? Eu tenho geração de resíduo, né? Então, quando eu tenho manutenção nas minhas operações, eu estou lançando no meio ambiente resíduos perigosos, que a gente chama de classe 1, resíduos classe 2, que são os resíduos que não têm produtos contaminados, né? É um filtro de ar, é, vamos lá, é um pneu, né, então a gente tem o resíduo classe 2. Então a gente também tem, né, esse impacto quando a gente tem manutenção. Então basicamente aqui eu trouxe para vocês, né, já 3 visões de maiores impactos, que gestão de efluentes, gestão de resíduos e gestão de emissões. Então basicamente a gente vai atuar sempre pautar, né, as nossas iniciativas, estruturadas nessas 3 visões. E olhando aqui um pouquinho sobre requisitos legais, trazendo uma abordagem mais específica, é muito importante que a gente conheça quais são os requisitos legais aplicáveis às nossas atividades. Porque independente da gente ser uma empresa certificada ou não, a gente tem que atender o requisito legal. E como é que funciona isso? Como é que eu consigo, né, identificar esses requisitos legais? Hoje, nós atuamos com uma consultoria, uma empresa terceirizada, que nos apoia, porque nós temos um volume, assim, muito grande de requisitos legais. Então, muitas bases, né, em vários estados, municípios, né, nós estamos espalhados pelo Brasil, pela América Latina. Então, a VIX necessitou, né, de fazer uma contratação de uma consultoria especializada para apoiar nessa identificação de requisitos legais. E nós temos oportunidades, temos várias empresas, né, que conseguem nos atualizar, né, com diferentes pacotes de serviços, para que a gente esteja antenado aí, né, e atendendo a todos os requisitos legais aplicáveis ambientais. E, assim, hoje a gente conseguiu estruturar, né, um modelo onde a gente dissemina 100% dos aspectos legais, né, aplicáveis à nossa companhia. Nós temos todos os controles mapeados, aspectos e impactos também mapeados, de forma que a gente consegue realmente direcionar, nós chamamos de aspectos significativos. Mas o que é aspecto significativo? São os aspectos relevantes, aqueles que são mais importantes, que a gente já falou um pouquinho aqui, que são aqueles 3 que eu citei para vocês.
E aí, falando um pouquinho de requisito legal, eu quis trazer aqui para vocês um exercício, né, que pode nos ajudar, a entender um pouquinho essa relação. Gente, gestão ambiental é um universo, né. Então, quando eu conversei um pouquinho com o time, com a Nayana, falei: "Gente, onde que a gente vai, né, centralizar aqui, esse tema?". Então a gente trouxe aqui alguns pontos de forma a trazer alguns insights para vocês, e se tiver qualquer dúvida, gente, ó, tem o chat aí que vocês podem estar informando dúvidas, ao final a gente vai ter um tempinho para conversar sobre tudo isso. E aí, falando um pouquinho de requisitos legais, nós temos algumas esferas, né, que são as esferas federais, estaduais e municipais. Então, os órgãos legislam sobre as nossas atividades. E como que a gente consegue, né, entender tudo isso? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de operações e quais são os tipos, né, de requisito que incidem sobre elas. Só vou trazer aqui um ponto, esse material vai ser disponibilizado, e nós temos alguns sites que eles vão também lançar para vocês, para que vocês tenham aí, né, acesso. Vai lançar no chat, Nayana? Acho que eles devem disponibilizar. Vamos sim Então tá. no site também. Legal. Então, vocês não precisam se preocupar em copiar, que são links extensos, né, eles vão disponibilizar para vocês, é uma forma de acessar informações, né, que podem ser úteis para vocês. Então, vamos lá. Transporte de produtos perigosos, ok, transporto produtos perigosos, o que incide legislação sobre as minhas atividades? Então, nós temos na esfera federal, nós temos o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Eu tenho transporte, então, olha, eu preciso entender, né, qual é a função desse cadastro técnico federal, eu preciso fazer um preenchimento, preciso gerar relatórios anuais, eu preciso pagar, né, uma taxa de cadastro técnico federal, né, de contribuição trimestralmente, com base no meu porte poluidor, então considerando o faturamento da minha empresa. Então aí nós temos um direcionamento para a esfera federal, que é o cadastro técnico federal. Isso é obrigatório para todas as empresas que transportam e até que tem depósito também de produtos perigosos. Se eu tenho combustível, se eu tenho depósito de óleo lubrificante, né, então eu preciso de produtos perigosos, eu preciso ter o cadastro técnico federal do IBAMA. E aí a gente tem uma outra licença, que é a autorização interestadual, que também é do IBAMA, é federal. O que seria isso, Isa? Se eu operar com o transporte interestadual, né, ou seja, se eu venho de um estado e cruzo um estado para outro, eu preciso de uma autorização interestadual também do IBAMA. Aí tem aqui o linkzinho que vocês precisam acessar. Ok, Isa, federal, fechamos. Acabou? Não acabou. E aí a gente vai para a esfera estadual, porque na federal a gente tem a incidência, né, dessas 2 legislações, mas aí a gente também tem estadual, porque se eu estou no estado e eu rodo naquele estado, eu preciso de uma autorização, né, de uma licença estadual. Então, no Espírito Santo, a gente busca o IEMA, né, que é o Instituto, né, de Meio Ambiente do Espírito Santo. Em Minas Gerais, a gente busca a Secretaria SEMAD, né, que aí também é o que atua no licenciamento estadual. E aí, Isa, o que eles vão emitir para mim? Eles vão emitir para mim uma licença simplificada, né, estadual. Isa, e municipal? Acabou, né, não temos municipal. Por que nós não temos municipal em transporte dos perigosos? Porque o estado, ele legisla. Então a gente não tem, né, a gente pode até ter assim, a esfera federal e a esfera estadual, ou a esfera federal e a esfera municipal. Mas estado e município, por conta de potencial poluidor, eles não podem legislar sobre a mesma atividade, né. Então, se eu tenho uma licença estadual, você não precisa buscar uma licença municipal para aquela atividade, porque, né, ela já está aqui licenciada, já está regularizada. E aí eu falo agora, eu tenho uma garagem, eu tenho uma garagem que eu lavo veículos, que eu tenho manutenção, aí a gente já tem, né, uma incidência de uma análise um pouquinho mais profunda. Por quê? Em alguns estados,
eles legislam e licenciam, né, de uma forma na esfera estadual. Em outros estados, isso vai para a esfera municipal. Então, as prefeituras, as secretarias, né, elas que vão legislar sobre a atividade. E aí são os desafios, né, porque às vezes eu posso, ok, eu vou licenciar, estado licencia, não licencia, aí como é que eu busco isso, Isa? Normalmente site, gente, Google é uma beleza, vai lá, ó, eh, Secretaria de Meio Ambiente ou, né, licenciamento da atividade tal. Então existem as instruções normativas, que elas te orientam, né, para saber o que que eu preciso, como que eu faço o processo, quais são os documentos necessários. E aí a gente tem, assim, eu não preciso, eh, pagar, né, uma empresa para me atualizar quanto a licenciamento, porque o próprio Google e as esferas, elas te direcionam, né, para o processo de legalização. E aí, olhando um pouquinho diferente da atividade de transporte, né, olhando para a garagem, porque a infraestrutura, a gente tem um processo um pouquinho mais robusto, porque a gente fala sempre assim: licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então você só pode abrir, né, ou seja, abrir as portas de um estabelecimento que tenha, né, um potencial poluidor para licenciamento, se você estiver com a licença de operação. Ah, quando é que eu começo a licença prévia? Se você quer, se eu tenho um imóvel, eu gostaria de exercer uma atividade. Você já vai lá no órgão ambiental, ó, pede a licença prévia. Eu posso exercer essa atividade de manutenção nesse endereço? Né, e já tem documentação para direcionar. Ele vai te dar um repórter. Pode, ok. Aí ele já vai pedir licença de instalação. Você manda projeto, e aí vem uma série de documentos. Ok, você pode se instalar, então você pode construir. Depois que ele der a licença de instalação, você pode construir. E aí, quando você já finalizou sua construção, você dá a entrada na LO, porque você quer operar. E aí, assim que ele faz a análise de parecer, te retorna, ok, você pode operar. E às vezes, vem as condicionantes, né, as condicionantes ambientais nas licenças de operação, que você precisa atender, que é exatamente o quê? Um desdobramento das legislações. Então eles falam: "Olha, você precisa, se você tem lavador, tem que atender a legislação CONAMA, você não pode lançar, né, a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, você não pode lançar efluentes sem análise". E aí ele vai trazendo as legislações e as frequências, as periodicidades e quais são as suas obrigações para atender essa legalidade. Então, fechamos aqui um pouquinho sobre, né, requisitos legais. Ah, mas eu transporto cargas. Transporte de cargas, normalmente não é licenciado, né, nem, estadual, normalmente tem dispensa de licenciamento, normalmente, mas a gente sempre precisa avaliar, porque cada estado, cada município, ele tem, né, uma legislação específica para tratar o tema, mas normalmente se dispensa. "Ah, eu tenho que emitir a dispensa de licenciamento?" Não, não precisa, né, a dispensa, pela própria instrução normativa, ela já diz que você, né, que a sua atividade, ela está dispensável, do atendimento, mas se vocês tiverem interesse, né, é possível emitir as dispensas. Tá, os órgãos ambientais emitem. Acho só São Paulo, que é CETESB, que não emite dispensa de licenciamento. Ou você é licenciável ou não é, né, então ele não tem a dispensa, né, se você não tem enquadramento, eles não emitem dispensa de licenciamento. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, desses pilares, de como que a gente pode trazer algumas iniciativas, para esse gerenciamento dos 3 pilares, que é a gestão de efluentes, emissões, né, e gestão de resíduos. Então olhando um pouquinho para a gestão de efluentes. Quando que isso acontece, né? Quando eu tenho lavagem de veículos, eu tenho uma geração, um consumo e uma geração, de um recurso natural, que é a água. E aí, nós temos um impacto grande, né? Então o consumo de água é algo realmente muito relevante. É um recurso finito, né, e às vezes a gente tem momentos de seca, escassez, tivemos no Espírito Santo, né, não sei, nos outros estados, mas tivemos alguns anos aí de escassez, inclusive não podia, né, lavar a rua com água, não sei se vocês lembram disso aqui. Mas, o que que é importante então, né, olhando para a iniciativa, existem legislações estaduais, assim como no Espírito Santo, Rio de Janeiro, que obrigam que empresas que tenham a lavagem de veículos, né, utilização de recurso, que tenham estações de tratamento para reuso da água, utilizada.
Então, hoje, no Espírito Santo, né, em Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos operações, nós somos obrigados, onde tem lavagem de veículos, a implantar um sistema de tratamento e reuso da água do lavador, né. Então, são sistemas aéreos, sistemas simples, né, que a gente consegue, utilizar e fazer a recirculação da água, a água entra pelas caixas separadoras de água e óleo, a gente vai entrar um pouquinho no sistema, né, entra, consome a água, vai para uma caixa, né, de separação de água e óleo, faz a separação, o óleo vai para uma caixinha final e a água que iria ser lançada, ela volta para o sistema para reaproveitamento. Eh, e a gente também, né, tem algumas legislações estaduais, como que é o reaproveitamento da água de chuva. Esse também existe em muitos estados, que nos obriga, né, a criar, o reaproveitamento da água de chuva no nosso processo operacional. Então, também temos, né, instalação a captação, né, da água de chuva nos telhados, então a gente tem reservatórios de água, dificilmente a gente tem cisternas, né, normalmente a gente usa reservatórios aéreos, em locais estratégicos para que a gente consiga direcionar e recircular, e essa água até ela é boa para, aumentar a vida do reuso da nossa estação de tratamento. A gente também tem como iniciativa, mas não é legislação, que é reutilizar a água do ar-condicionado. A gente tem uma experiência muito bacana na nossa operação, na nossa matriz na manutenção. Pra vocês terem uma ideia, lá tem mais ou menos uns 7 ar-condicionados, e todos os caninhos ali, eles vão para eles se unem, foi feito um esquema, né, pelo time de manutenção, uma iniciativa da manutenção da matriz, que fica em Goiabeiras, e essa água ela vai para um reservatório. E ali eles fazem um tratamento, né, com cloro, só cloro, coloca um cloro de piscina, eles colocam ali dentro daquele reservatório de 1.000 litros, e eles conseguem limpar, lavar todo o piso da manutenção, que eles lavam a cada 15 dias, com essa água. Então, toda a água utilizada na lavagem do piso da manutenção, ela é com água de uso, né, nem de reuso, de ar-condicionado. Trazendo um pouquinho aqui sobre, lançamentos, o que que é necessário? Que a gente faça a gestão, né, e o monitoramento dos lançamentos dos efluentes industriais. Nós chamamos esse lançamento dessa água, né, que é gerada na lavagem, nós chamamos de efluentes industriais. Então esse lançamento tem que ser monitorado, existe uma legislação que define os parâmetros, quais que a gente tem que atender, né, a frequência também que tem que ser atendida, eh, a condicionante normalmente ela traz para a gente. Então, a gente analisa, por exemplo, né, fenóis, eh óleos e graxas, sólidos suspensos, aí tem uma série, né, de requisitos, de parâmetros que a gente precisa atender. "Ah, Isa, não atendi". Então a gente precisa fazer uma intervenção nessa estrutura dessa caixa separadora, né, para que não haja, poluição, né, do nosso lençol freático. E falando um pouquinho de licenciamento, eu trouxe o outorga para cá, por quê? Se eu tenho captação de poço artesiano hoje, eu preciso outorgar no órgão ambiental. Então, às vezes é o estado, às vezes é o município, né. Então, o que que é outorga? Isso é uma captação ou lançamento em corpos d'água. Então, se eu lanço também em corpos d'água, né, rios, mares, eu preciso de outorga para lançamento também. Aí tem uma série de legislação que a gente também precisa atender. Então, assim, de forma resumida, trouxemos aqui gestão de efluentes. Gestão de resíduos, como que funciona, né? Nós temos a coleta seletiva, que é muito importante a implementação da coleta seletiva nas nossas atividades, nas nossas operações, porque ela organiza, né, de uma forma consciente a destinação adequada dos resíduos. "Ah, Isa, mas lá aqui no meu município a gente não tem a coleta seletiva pela prefeitura, como que eu faço?". Eu acho que a gente precisa trazer e realmente, assim, a gente vê um atraso, né, dos órgãos competentes, né, das prefeituras, em dar a destinação correta, considerando, né, a coleta seletiva. Então o que que a gente assim, nossa missão é, né, fazer com que isso seja implementado. Então a nossa missão é vamos implementar, né, porque quando o governo vier com a iniciativa, nós já estamos prontos e conscientes, sensibilizados a já conduzir a coleta seletiva. E também é possível, com a coleta seletiva, você fazer uma destinação mais consciente, você reciclar os seus resíduos, fazer doações, né,
para catadores, enfim, tem uma série de iniciativas que vocês podem fazer quando vocês separam e segregam, né, a coleta seletiva com papel, plástico, papelão, metais, produtos perigosos, né, então isso é muito importante que a gente já comece a trabalhar, né, com a coleta seletiva. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre logística reversa. Existe uma legislação que fala sobre logística reversa, onde nos obriga a devolver, né, aos fabricantes alguns produtos. Que produtos seriam esses? Né? Lâmpadas fluorescentes, pneus, embalagem de óleo lubrificante, e aí bateria, né? Então esses itens a gente precisa devolver ao fabricante. O que a gente percebe ainda, né? Nem muitas empresas estão preparadas também para receber. Lâmpadas fluorescentes foi um grande desafio para a VIX. Quando ela mudou, né, todas as lâmpadas fluorescentes para lâmpadas LED, na hora de destinar para o fabricante, nós não temos esse processo estruturado, então a gente teve que mandar para São Paulo, fechar um caminhão, porque aqui no nosso estado, né, ou nos outros estados não estava bem estruturado. Então, de fato, a gente enfrenta, assim, muitos desafios, né, para que a gente consiga direcionar nossos esforços corretamente. E pneus, por exemplo, isso está bem estruturado, né, então a gente tem um sistema que é Reciclanip, devolve os pneus, existem pontos de coleta, baterias também funciona muito bem, inclusive, ó, sucata de bateria, quando você devolve para o fabricante e compra uma, você tem um desconto, né, porque a sucata vale dinheiro. Então quando você devolve a sucata da bateria, eles te dão um descontinho, né, da devolução da sucata e você, né, tem a garantia de uma destinação correta. E existem muitos requisitos ambientais aplicáveis, né, às destinações finais. O que seria a destinação final? É basicamente assim o ciclo, gente, ó, eu vou contratar uma empresa para coletar e para destinar, né, e aí pode ser que eles chamam de gerenciadora, né, então tem algumas empresas que são as gerenciadoras de resíduos. Vou fazer propaganda aqui não, mas tem muitas. E aí elas vão enviar para uma destinação final. Essa destinação final e essa coleta, né, e direcionamento, eles têm que ser licenciados. Que licenças seriam essas, né? Então, todo transporte de resíduo, todo e qualquer transporte de resíduo é licenciado. Então, se eu vou contratar uma empresa para coletar o meu resíduo e para destinar, né, então para levar o meu resíduo à destinação, tem que ter uma licença. Para quem eu destinei, para quem eu direcionei final o meu resíduo, também tem que ter uma licença para tratar desse resíduo. Então, nós precisamos qualificar esses fornecedores. A gente tem que ter a certeza que esse produto ele vai ter o seu ciclo de vida, né, de forma responsável, uma destinação adequada. Então, eu preciso cuidar, porque eu sou responsável. Aquele resíduo só existe porque eu existo. Então, eu sou responsável pela destinação, pelo ciclo de vida desse resíduo até ele chegar lá na destinação final. Beber uma aguinha aqui. Assim, temos vários processos. Não existe, de repente, o cadastro federal do IBAMA, que é quando o transporte perigoso, você precisa pedir deles também, as licenças de operação, né? Os motoristas precisam estar treinados, capacitados para operar, né, com veículos adequados também, né, que tem um cadastro do Inmetro, que é o CIV e o CIPP para transporte de produtos perigosos, de resíduos perigosos. Nós precisamos que os motoristas tenham MOP. Então, aqui, a gente também tem uma janela que explode, né, em muitos requisitos que nós precisamos estar atentos na hora de qualificar os fornecedores para cuidar do nosso resíduo, porque a gente tem que ter a garantia que ele vai chegar no seu destino final. E existe toda uma rastreabilidade disso também, né? A gente precisa emitir os chamados MTRs, os Manifestos de Transporte de Resíduos para essas operações. Isso hoje está muito sistematizado, né? Existem sites ligados aos órgãos ambientais que emitem esses manifestos, e ele tem que seguir com o resíduo até a destinação final. Aí depois eu tenho o quê? O certificado de destinação final, que é também que você precisa garantir que isso chegue para dentro da companhia. Aí, ok, eu garanti que ele foi gerado e foi finalizado de uma forma consciente. Aqui, gente, eu trouxe um breve resumo, né, da estrutura de gerenciamento de resíduos, da atenção aos principais pontos que nós precisamos ter quando a gente tem, né, a geração com manutenção, né, de resíduos ou processos administrativos. E aqui o último pilar, que é a gestão atmosférica. Estou de olho no horário aqui.
falta ainda 30 minutinhos, que é a gestão atmosférica, que hoje, assim, nós podemos dizer que olhando para transporte e logística é um dos nossos maiores impactos ambientais, uma vez que nós somos uma empresa, né, focada em serviços, então temos, né, frotas, equipamentos a diesel, sua grande parte. Claro que existem muitas soluções, nós fazemos muito investimento, né, em veículos mais, sustentáveis, que tenham motores ecológicos, né, mas, isso, mesmo assim, né, esse é o nosso maior, escopo, né, de emissões. E é isso, o que que a gente faz, né, o que que a gente pode fazer para que a gente consiga reduzir, né, mitigar o impacto ambiental em gestão atmosférica. Então a gente faz monitoramento, eu trouxe aqui uma diquinha aqui para vocês, né, no Espírito Santo a gente tem a FETransportes, e em Minas nós temos ai, meu nomezinho está em cima aqui, é FETRAN? Acho que é FETRAN. Eh, que é para, o programa Despoluir desses estados que a gente pode contratar, e eles fazem a medição de fumaça dos veículos a diesel com o opacímetro. Então existe uma frequência trimestral, eles vão até as empresas, organizam, né, a gente contrata e fazem as medições e emitem um laudo, o equipamento o opacímetro é calibrado, então é seguro, e eles ainda têm um movimento de reconhecimento às empresas que realizam, né, e possuem a o monitoramento dentro dos limites dos parâmetros de 100% da frota. Então além disso, você ainda é reconhecido, né, com o selo da Despoluir. O monitoramento então, ó, é um pilar muito importante, você precisa acompanhar, atender o requisito legal. E nós fazemos, né, algumas iniciativas a mais, que é um inventário de emissões atmosféricas, que é pelo GHG Protocol. Por que que a gente faz inventário? A gente faz inventário desde 2010, onde nós medimos o escopo, que nós chamamos 1, 2 e 3, do GHG Protocol. O escopo 1, ele lida com emissões diretas de fontes próprias, então aqui a gente tem o combustível, né, que é a nossa emissão direta, como principal fator, né, então quando a gente, publica os nossos relatórios, nosso relatório de emissões, o escopo 1 é o que leva, né, para cima as emissões atmosféricas. O escopo 2, que são as emissões indiretas, então consumo de energia, né, resíduos, e o escopo 3, que são as emissões indiretas ligadas à cadeia de valor. Então, por exemplo, aqui, se eu mapeasse, o o consumo de combustível dos fornecedores que eu contrato para trazer peças para mim, por exemplo, né, peças de manutenção, né, os insumos, os materiais, enfim, se eu medisse, esse combustível, eu iria medir o quanto que essas empresas, elas geram de emissões atmosféricas que está diretamente relacionada à minha operação. Elas só emitem porque eu contratei, então é uma emissão indireta da minha atividade. E aqui nós medimos viagens, então todas as viagens, de avião, de veículo, enfim, a gente traz para cá e a gente faz essa emissão. E uma novidade, assim, para quem não conhece, você consegue inventariar as suas emissões, quem aí gera, né, quem é da área do transporte ou de qualquer outra área que queira, né, medir, inventariar, saber, quantas emissões que eu gero, né, qual a minha pegada de carbono. Eu trouxe para vocês também o link, da ferramenta do GHG Protocol, ela é gratuita, você pode clicar lá, existem revisões, então já está disponível a versão para 2020, e vocês conseguem, ela é muito intuitiva, mas também tem todo um apoio se vocês precisarem, da GHG Protocol, para preencher, né, as informações e ter ao final um volume de emissões atmosféricas de carbono, em toneladas de carbono equivalente que vocês podem gerar, né, nas atividades. E para que que a gente faz isso, né? Para que que eu vou medir as emissões? A gente precisa entender, principalmente por conta desse momento, né, que nós estamos vivendo de sustentabilidade, existe um acordo de Paris que foi assinado, né, que é o programa Net Zero, né, carbono zero, a gente precisa entender como que a gente consegue neutralizar, reduzir, compensar essas emissões atmosféricas para que a gente, consiga estar alinhado, né, às expectativas, do mundo, né. Então vou falar um pouquinho mais para frente com vocês como que,
nós temos aí algumas iniciativas que a gente aderiu, né, e a gente realmente precisa estar conectado para saber como é que a gente pode engajar e movimentar, né, todos com foco em mudanças climáticas, né, que é a nossa intenção. E aí falando um pouquinho, agora eu vou dar um breve parênteses de algumas iniciativas vinculada, né, a esses pilares, que é energia fotovoltaica. É muito atual, assim, tem sido muito viável o investimento, né, em energia fotovoltaica, que é uma geração de uma energia limpa, né, à base, eh, de placas solares, e hoje nós temos, 2 usinas, em fazendas, né, em duas usinas em 2 fazendas, uma em Pinheiros e outra em Nanuque, né, uma no Espírito Santo e uma em Minas, que ela vai, contribuir no abastecimento, né, de operações do Grupo Águia Branca, não só da VIX, de mais de 110 unidades do grupo. E, além disso, nós temos também 4 unidades de geração de energia fotovoltaica dentro das próprias, dos próprios sites, né, das próprias unidades, que é São Luís do Maranhão, Paraupebas, né, nós temos uma em Minas também, enfim. Então existem iniciativas tanto para as usinas, quanto também para onde é viável trazer os painéis solares para dentro da companhia. Ah, Reserva Águia Branca, gente, olha, quem não conhece Pedra Azul, nossas montanhas capixabas, venham conhecer. Que lugar lindo e frio, né, agora no inverno está fazendo frio demais. Se bem que Minas também é frio, né, quando eu fui para Samarco, eu fui algumas vezes em julho, falei: "Gente, dá para mim não, deixa eu voltar para o meu Espírito Santo", que lá o Espírito Santo só tem vento sul, aqui, né, na minha cidade, em Vila Velha. É vento sul e sol, não faz frio aqui não, difícil. Mas para quem não conhece, gente, é um lugar maravilhoso, né, a Pedra Azul, nossas montanhas capixabas. Então a reserva Águia Branca, ela contribui para esse desenvolvimento sustentável da região das montanhas capixabas. É uma região, de maior, remanescente florestal de Mata Atlântica, e é um corredor ecológico de Pedra Azul a Forno Grande. É uma área de mais de 2.200 hectares, e ela tem, assim, muitas espécies que foram encontradas já em extinção, é uma área, assim, muito rica, a gente nem conseguiu terminar de mapear todos, né, todas as nascentes, fauna e flora, mas aqui uma geralzinha, 396 espécies de flora mapeadas, 468 espécies de fauna mapeadas e 11 nascentes. E essa iniciativa, ela colabora, né, com a visão de sustentabilidade da companhia. E agora vem, assim, essa novidade, é o primeiro ônibus 100% elétrico rodoviário do país, isso aqui está muito alinhado, né, às nossas iniciativas, né, com foco em redução de emissões atmosféricas. É um projeto piloto, inovador, com atuação, em parceria, né, com a EDP, WEG e CERT. E qual que é o objetivo, né, desse projeto piloto? É rodar nas estradas e ruas, do Espírito Santo, atendendo alguns dos nossos clientes no fretamento. A gente tem um veículo rodando, e a nossa expectativa tem sido muito positiva, né, para a operação. Tem dado muito certo, ela está em funcionamento, ele traz, né, de uma forma sustentável, né, a operação, gera economia, tem conforto, é um ônibus super confortável e tem acessibilidade, né, a gente tem um pacote completo aí no ônibus totalmente inovador. E algumas das nossas iniciativas para ter aqui algumas ideias do que a gente pode trazer olhando internamente, né, para as nossas atividades. A coleta seletiva a gente já falou, né, que é separar de forma, específica os resíduos. A gente tem um programa chamado Atitude Sustentável. Esse programa, ele trabalha tanto para dentro da companhia quanto para fora da companhia. O que que ele faz? A gente faz a coleta, movimentos de coleta de CDs, DVDs, inservíveis, óleo de cozinha, toners, enfim, resíduos eletrônicos, e a gente faz uma destinação correta para uma empresa, né, não a custo da companhia, é uma geração para reciclagem. Então a gente faz movimentos ao longo do ano para fazer a coleta e a destinação correta desses resíduos. O movimento sustentável é uma iniciativa, né, dentro da companhia, aqui já é com foco em recursos naturais, então o consumo consciente de água, de energia, aqui nós fazemos, iniciativas bem bacanas como a Blitz, né, de
de consumo de, assim, vamos desligar o desktop, na hora de usar a torneira, fechar, enfim, são as iniciativas do dia a dia, né, de rotina, de economia dos recursos naturais. E funciona bem. A primeira vez que a gente começou esse movimento, nós tivemos reduções, assim, significativas no consumo, trabalhando a conscientização e sensibilização dos colaboradores. E aí já entro, né, no conscientização socioambiental, que a gente usa tanto para dentro também quanto para fora, com as nossas iniciativas. Aqui nós fazemos uma festa, né? Nós vamos nas escolas, nós trazemos muito a educação infantil, que é a geração do futuro, né? Pensando em sustentabilidade. Nós trabalhamos internamente também com temas de acordo com as datas comemorativas, então a gente consegue mobilizar as pessoas, dia da energia, dia da água, dia da natureza, programas de desenho. Então, isso engaja os colaboradores, né, para alcançar melhores resultados ambientais. O Dia Verde é um programa que eu amo, né, essa fotinho aqui é do Dia Verde, no Mangue, em Goiabeiras. O Dia Verde, uma vez por ano, nós vamos em algum lugar, né, na nossa comunidade ali, local, para fazer algo de concreto pelo meio ambiente. Ou eu vou limpar uma praia, eu vou limpar um mangue, eu vou plantar árvores nativas, ou vou plantar árvores frutíferas, enfim, tem uma série. Eu vou fazer um trabalho de conscientização, né, na comunidade local, em escolas, instituições. Nós temos uma série de ações que nós podemos fazer algo de concreto pelo meio ambiente aqui com o Dia Verde. O reuse, o reuse, que faça algo de concreto pelo meio ambiente. Então, aqui nós utilizamos resíduos, damos uma nova vida ao resíduo, e a gente consegue gerar, né, novos produtos para consumo interno. É muito bacana também. Hoje ele está bem inovador, né? A gente está atuando com um sistema digital para que a gente consiga fazer esse trabalho. Gente, só um minutinho. Eu botei para carregar aqui, mas não está carregando. As coisas do ao vivo, né? Um minutinho. Acontece isso, acontece. Agora sim, voltei. Gente, não Acontece. pode me deixar, eu não posso cair assim na metade. Então, vamos lá. E, por fim, a Amigab. A Amigab, ela é uma ação que nós temos de voluntariado do Grupo Águia Branca, onde também nós fazemos iniciativas, né, instituições cadastradas. É uma ação muito linda, muito bacana, que muda realmente a vida de muitas pessoas. Bom, estamos caminhando para a reta final do nosso tema, né? Temos apenas aqui uns três slides, e eu gostaria de trazer para vocês alguns temas que estão sendo muito utilizados, né, ultimamente no mundo. Então, aqui vamos fazer duas frentes, dois temas, né? A gente tratou aqui sobre gestão ambiental, resíduo, né? Quais são os pilares, aspectos e impactos ambientais, como a gente faz uma gestão, que é o dia a dia, né? Realmente são as iniciativas que nós podemos trazer no nosso dia a dia. E aqui, agora, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre essa visão de ESG, ou ASG, né? Como a gente escuta no mercado, escutamos no mundo, que são iniciativas voltadas a questões ambientais, então o AD ambiental, né? O social e governança. A gente muito tem ouvido falar agora frente à sustentabilidade, isso vem crescido de forma significativa, e essa abordagem, né, de sustentabilidade, ela organiza a gestão dos processos. Então, ela integra tudo isso, né? Você consegue, quando você trazer, eu vou trazer uma visão ESG para a minha empresa, eu vou organizar, eu vou integrar todas essas questões que estão relacionadas à perenidade, né, sustentabilidade, para que eu consiga alcançar melhores resultados, né? E aí, o que é isso, Isa, né? O que é ambiental, o que é social e o que é governança? Só para a gente trazer um pouquinho quais são os temas que são tratados. Então, o ambiental. O ambiental são as práticas ambientais, como a empresa reduz o impacto ambiental, como é que ela se preocupa com as questões de aquecimento global, eficiência energética, gestão de resíduos, poluição, recursos naturais, que foi tudo que a gente falou aqui até agora, né?
Então, ambiental, a gente está, ó, 100%, estamos atendendo. E o social, gente, como é que funciona, né? O social já é uma abordagem relacionada ao respeito aos seus parceiros, inclusão social, direitos humanos, diversidade, relações com o trabalho, relações com a comunidade. Então, é um aspecto realmente assim, o social é olhar, filantropia? Não, ele é olhar para dentro, né, e olhar para fora também, como que a gente se relaciona, eh, com as partes interessadas. E governança, ela fala como que a companhia pode adotar as melhores práticas de gestão corporativa. Isso aqui é muito novo também, né, e é muito importante que a gente tenha, né, isso estruturado. Como isso? Que eu tenha muita ética nas minhas operações, né, nas minhas atividades, que eu tenha transparência, existem canais de denúncia para que eu possa, né, informar o que está, desalinhado com a conduta ética da companhia, com código de conduta, estrutura de comitê de auditoria, fiscais, enfim, né, são muitas as frentes que a gente pode organizar, é como se a gente tivesse aqui, ó, o que que eu tenho de iniciativa para cada um desses pilares e eu organizo isso, e eu relaciono, esses indicadores de como que eles podem colaborar para melhores resultados. Isso tudo atrai a atenção dos investidores também, né, então, há uma visão, né, de que não só apenas, resultado financeiro e econômico é importante, então está vindo muito a visão de que a questão de sustentabilidade ela é importante e relevante para que a gente garanta a perenidade, né, da companhia nesse mundão aí, né, que a gente tem vivido. E aí falando um pouquinho de pacto global, não teria como deixar de falar pacto global, né, então o ISD é como que a gente pode organizar e estruturar as nossas iniciativas na empresa, é um método, é uma visão, né, então acho que existem, quando a gente fala em relatório de sustentabilidade, não vou entrar isso aqui também seria, gente, um universo lindo para a gente falar, mas, costuma-se, né, organizar a gestão nessa visão ESG e vir com métodos, né, de reporte, de gestão pelo relatório GRI, pelo relato anual, aí a gente tem um outro universo para tratar que a gente não vai trazer hoje. Quem sabe vocês me convidam numa próxima, a gente fala sobre essas atualidades aí, né, para ter alguns insights e como a gente pode organizar isso nas empresas, né. E aí falando um pouquinho de pacto global, a gente ouve muito falar sobre isso desde 2000, foi lançado pelas Nações Unidas, e foi um convite às empresas para que eles pudessem alinhar suas estratégias, suas operações a 10 princípios universais, né. Então eu trouxe aqui um exemplo, né, de cada um dos princípios, e aí o que acontece, né, então ok, eu sou aqui das Nações Unidas, eu vou definir, 10 princípios universais que tem que ser atendido. Mas como que eu vou atender tudo isso? Lembra lá que a gente começou a falar estratégia, né, diretriz, controles, indicadores. Ok, então aqui eu tenho uma estratégia, eu tenho que seguir o Pacto Global com 10, eh, com 10 opa, me fugiu aqui. Eu olhei a hora, fiquei assim: "Meu Deus, faltam 10 minutos, já devo ter acabado". Estou finalizando. Com 10 princípios universais. Já estou fechando, Nayana, estou acabando. Tá bom. Com 10 princípios universais. Então, quem integra o Pacto Global, ele vai assumir 17 princípios de responsabilidade, que é o desenvolvimento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né. "Isa, eu tenho que atender os 17?" Não, não precisa atender os 17. Você vai avaliar em cada um deles qual que é aplicável à sua atividade. E aí você precisa, até 2030, que tem a agenda de 2030, atender, né, a colaborar, né, não vai se atender não, colaborar para esses indicadores, para que a gente consiga cumprir esse desafio no Brasil até 2030, que é a Agenda 2030. Aí, eu vou não vou abrir, não vou ler todos eles, né, mas enfim, eu quero trazer aqui só nesse último slide, um desdobramento. Como é que funciona isso, Isa? Como é que eu posso ver? Então já tem o site aqui também, que você pode acessar lá, o ODS Brasil, e aí você coloca aí saúde e bem-estar, 3.6. Até 2020 eu tenho que reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidente de estradas. Isso, a gente já está em 2021, como é que eu vou atender isso aqui, né? E aí a gente tem, o desdobramento até 2030, e a gente vem faseando, né, todas essas etapas. Aí qual que é o indicador? É a taxa de mortalidade por acidente de trânsito. Eu consigo atender isso aqui? Consigo colaborar? Como, né? Aí vem cidades e comunidades sustentáveis, reduzir o impacto ambiental com a gestão de resíduos.
Aí aqui ele fala como que a gente pode atender e traz exemplos de indicadores. Eh, gera Aqui também a gente fala sobre, a qualidade do ar, né, como é que a gente pode colaborar. Enfim, dentro de cada um desses objetivos, nós temos, metas, né, e desdobramentos, quase, né, 170, metas, que a gente consegue atender. E nem eu não preciso ser signatário, não preciso adotar, assinar o Pacto Global. Eu posso colaborar e me inspirar com as minhas metas utilizando uma diretriz, né, universal, que é a ODS. Então esse aqui é um breve insight para vocês se debruçarem, né, olhar, se inspirar e trazer, né, metas ambientais para o dia a dia de vocês que podem colaborar para esses resultados. Era isso, gente, né, é um desafio gestão ambiental, a gente sabe que é um universo muito grande, mas a gente sempre precisa começar, né, eu falo sempre aqui, ó, é uma sementinha que a gente começa a regar e nasce uma plantinha e a gente consegue ver resultado e gerar uma transformação realmente, né, no mundo, tá. Muito obrigada, um beijo, estou aberta aqui a dúvidas, nesse tempinho final aí, extrapolei os 5 minutinhos, viu, não foi tanto. Estou aqui disponível para vocês. Tá ótimo, Isa. Vou pedir para você parar o compartilhamento aí para eles verem nós duas. Isa, muito obrigada. Você foi sensacional. Em 1 hora você conseguiu falar de gestão ambiental de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, que a gente sabe que não é, né? Um universo imenso de informações enfim, conhecimento mesmo, mas de uma maneira muito apaixonada você passou isso para a gente assim, muito, muito obrigada. A gente recebeu umas perguntas aqui, a gente ainda tem um tempinho, vou tentar fazer todas. Tá joia. A primeira delas foi do Marco, ele falou assim, como funciona o sequestro de carbono e o recebimento financeiro? Então, o sequestro de carbono, normalmente ele é mais voltado à floresta, né? Então, vou te dar um exemplo, a nossa reserva da Águia Branca, ela não trabalha com sequestro de carbono, né? Por quê? Para trabalhar com sequestro de carbono, tem que ser certificado. Então, as florestas que você consegue, né, sequestrar carbono, ela tem que estar alinhada a um protocolo, né, certificado que garanta, né, por exemplo, essa área aqui, essa área aqui, né, de hectares, ela vai gerar tantos, né, reduções de tantas toneladas de CO2, ou seja, ela vai produzir oxigênio que vai compensar no CO2. Então, para que a gente consiga fazer, né, adquirir, comprar, a gente costuma comprar no mercado créditos de carbono relacionados a sequestro de carbono. Existem empresas que elas fazem investimento em florestas, né, e elas têm uma área mapeada que já gera emissões também, elas têm esse espaço certificado para que consiga trazer no seu dia a dia, no seu inventário, a compensação de emissões. Não sei se foi clara, gente. Muito bom. Ele até comentou também que ele está doando 1000 mudas de ipê roxo e amarelo. Depois conta para a gente para onde, né? Eu quero, gente. Para mim, não posso receber um pouquinho? Pois é, também fiquei curiosa. Eu quero, gente. Pode, meu e-mail está lá, pode mandar, Isa, tenho mudas para vocês. Eu vou adorar plantar tudo isso. A segunda pergunta foi do Ivan. Ele perguntou: existe algum programa do grupo para doação de mudas nativas para as comunidades? A gente não trabalha com doação de mudas nativas. Lá na reserva, é ter uma vontade nossa, né, trabalhar com reflorestamento de alguns pontos para que a gente consiga fazer o remanejo. Mas que é uma área pequenininha fora, mas assim, não temos expectativa, a gente não produz mudas, né? Até eu já pedi, né? Vocês viram que eu já comecei pedindo, opa, tem 1000 para onde, né? Eu quero, então a gente busca mudas. A gente não faz a doação porque, de fato, não faz parte das nossas atividades, nós não temos um investimento voltado, né, para a produção de mudas. A última pergunta foi da Tatiane. Ela perguntou: existe algum critério para aplicação das campanhas? Onde que são divulgados? Eu acredito que era aquelas campanhas que você falou.
Uhum. Ó, as nossas campanhas, elas estão divulgadas no site, né, da VIX. Nós vamos publicar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, vocês vão ver também isso em breve, está lindo. Mas o que a gente traz de iniciativas? Tudo tem que estar vinculado à estratégia da companhia. Então, a gente observa os aspectos ambientais significativos e a gente estrutura campanhas e projetos que possam gerar resultados alinhados a esses indicadores, né? Então, tudo isso que nós temos hoje está relacionado a um objetivo principal, né, estratégico da gestão ambiental. Perfeito. E a Mas aqui última é minha. no material vai estar destacado, né, Nay? Eu deixei o objetivo de cada uma delas. Eu só não Perfeito. coloquei aqui porque tem muita coisa. E a gente já até falando nisso, a gente já até postou o material lá para quem quiser baixar, já está o link aí no chat, viu, pessoal? Legal. A última pergunta é minha, a gente tem um minutinho aí, acho que dá tempo. Se você fosse indicar, né, uma ação, uma iniciativa para uma empresa de pequeno porte, começar a aplicar a gestão ambiental, que iniciativa você indicaria? Olha, eu acho que nós temos muitos desafios, né, para pensar em gestão ambiental. Mas existem iniciativas simples que a gente consegue aplicar, né? Olhando para todo esse universo que a gente trouxe, eu penso que a gente tem que observar o aspecto ambiental significativo, ou seja, aquilo que a gente gera. Mas resíduo é uma coisa que todo mundo gera. Eu posso ser pequenininho ou grandão, eu vou gerar resíduo. Então, eu começaria por gestão de resíduos, porque é algo que existem legislações mais visíveis, né, mais claras, aquilo que eu conversei com vocês não vai fugir daquilo, né, de licenças, então eu começaria com a coleta seletiva, porque você já começa a introduzir, né, a sensibilizar os colaboradores com o olhar ambiental. Começaria com a coleta seletiva e com a gestão de resíduos, seria o meu pontapé inicial. Depois eu começaria a gestão de recursos naturais, normalmente é essa caminhada, essa trajetória que as companhias têm, né? Coleta seletiva, recursos naturais, e aí você vai, né, galgando aí a novos objetivos, mas começaria por aí. Ai, muito bom, Isa. Mas é isso, agradecer novamente aí pela explanação, pela palestra, pelo entusiasmo. Foi muito bom, tanto para a gente, imagino que para você também. Foi ótimo, maravilhoso. E é isso, pessoal. Peço para que vocês respondam lá a nossa pesquisa também para avaliar o nosso evento. Isso é muito importante para a gente sempre estar melhorando, né? E você quer dar uma última palavrinha, Isa? Gente, eu quero agradecer e assim, não desistam, tá? De fato, são muitos os processos desafiadores para vencer na gestão ambiental, mas a gente sempre tem que começar. Vamos dar o nosso primeiro passo. Eu falo que realmente colocando, né, um pilar em cima do outro que a gente consiga gerar, né, uma comunidade, né, uma sociedade mais sustentável e colaborar com esse engajamento, né, do mundo para que a gente consiga, de fato, gerar resultados positivos e sustentáveis. Com certeza. Tem que sempre dar um primeiro passo, começar de algum lugar, né? Sempre precisa. Obrigada, então, Isa, agradeço também ao programa Força Local, enfim, a equipe DVF, a Samarco, a todos por essa iniciativa do Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores e do processo de recertificação, né? Também temos empresas aí. É isso, gente, muito obrigada. Joia. Até a próxima. Um Beijão. beijo, tchau, tchau.